Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 118 do livro Ao Pé da Cruz, As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Estas eram as peculiaridades da primeira dor. Nós estamos aqui na primeira dor, né? Na profecia de São Simeão. Não é preciso dizer muito das disposições de Maria. Parte destas disposições foi em grande medida antecipada no que já foi dito. E parte delas, muitas delas, estão tão acima de nossa compreensão, são tão indistinguíveis no brilho deslumbrante da beleza interior da filha do rei, que não sabemos o que dizer. Poder-se-ia escrever um livro sobre a beleza interior de Maria. E nos dias que correm, escrevê-lo é muito necessário. Entre mentes, deter-nos-emos um pouco em 3 graças que Nossa Senhora exerceu em grau heróico na primeira dor. A primeira foi o reconhecimento prático da soberania de Deus. Não há dúvida de que esta é a ideia fundamental de toda e qualquer adoração. Não há acordo com Deus. As obrigações estão todas de um só lado. A completude de nossa sujeição é a perfeição de nossa liberdade. Deus é Senhor. Quando se trata dele, não pode haver questionamento de justiça e de bondade. A essência da santidade consiste no reconhecimento entusiástico desta soberania. Nossa prerrogativa é nossa responsabilidade. É assim que adquirimos nobreza perante Deus. É comparativamente fácil dizer isto quando o sol brilha, e é fácil imaginar que acreditamos nisto. Quando, todavia, se aproxima a escuridão, as dores não nos dão folga, e as portas do céu parecem fechadas à nossa oração, e somos vítimas da injustiça humana, e a brutalidade humana nos esmaga quando estamos caídos, e o amor humano nos trai, e a face de Deus está voltada para o outro lado. Então é difícil confessar com plena sinceridade e com nobre equanimidade a soberania absoluta, irrecusável e majestosa de Deus, sem nenhum desejo de remover o véu que encobre as nossas razões misteriosas, sem nenhuma sombra de vontade de desviar-se um pouco da vontade, em letra maiúscula, né, que parece atropelar-nos tão ferozmente. Tudo o que temos procede de Deus. Quem não sabe? Todo bem vem dele. Todo bem deve retornar a ele. Sua glória é a única implicação de todo e qualquer bem. Sua vontade é lei.
a única lei. Todas as leis eternas só são tais porque brotam daquele que é eterno. São suas manifestações, não suas obrigações. Não pode ser de outro modo, pois a natureza das coisas, como dizemos, o que é senão a marca de Deus? Tudo isso é muito claro quando o sol brilha. Bem-aventurados são aqueles cuja natureza é tal que por toda a vida tem um raio de sol fixado sobre essa grande verdade da soberania de Deus. Mas escutai os gritos angustiantes de Jó, os quais fizeram as rochas de Edom tinir até que o mundo todo o ouvisse. Ao lado de sua gloriosa paciência, cuja clamorosa submissão Deus quis que se tornasse provérbio de santidade, ponde a perseverança silenciosa da Mãe de Deus. Seu coração subjugado, embelezado, feito glorioso, quase beatificado pelo senso exultante da soberania suprema de Deus. Entre as criaturas não pode existir magnificência que se iguale à perfeição da obediência. O Deus feito homem estava tão enamorado da amabilidade da obediência que se apegou a ela por 30 anos e deixou para si somente 3 anos para salvar o mundo. E para fazê-lo, apenas mudou a forma exterior de obediência. E porque este velho mundo iníquo é agitado para lá e para cá, e está cansado de si mesmo, senão pela falta daquele espírito de sujeição em que consiste a beatitude terrestre? Ademais, por esta dor, Nossa Santa Senhora entrou perfeitamente em todas as disposições de Deus quanto a Jesus, quanto a ela e quanto a nós. Os livros espirituais dizem-nos, a miúde, que devemos entrar nas disposições de Deus quanto a nós, ou conformar-nos às disposições interiores de Jesus. Desde o século XVII, tal linguagem se tornou universal entre os escritores espirituais, expressando uma velha verdade de modo novo e muito adaptado à mudança que ocorreu na mente moderna. Tentemos atribuir um significado definido a essa expressão. A expressão é conformar-nos às disposições interiores de Jesus, né? Todos olham as coisas de certa maneira, especialmente as coisas relacionadas a eles mesmos. Cada um tem um ponto de vista peculiar. Esta é a razão porque os homens concordam frequentemente nas coisas mais comuns, mas dificilmente em coisas de fato. E isto mostra quão íntimo é ao homem este ponto de vista privado, quanto dele está implicado aí. Como isso o ajuda a fixar e a estereotipar seu caráter. Ora, este ponto de vista surge por uma variedade de causas. As próprias disposições do homem, a disposição de seus pais, suas primeiras amizades, as circunstâncias e o local de sua juventude e, acima de tudo, sua educação. Quase toda e qualquer família tem suas peculiaridades, que as outras reconhecem e apreciam muito mais distintamente do que ela mesma. O mesmo é verdadeiro quanto às comunidades religiosas, às grandes cidades e, finalmente, às próprias nações. Percebemos que é nesta particularidade que a fraqueza
e a indignidade de nosso caráter se fortalecem. É necessário que exista pequenez em cada espírito peculiar, seja no espírito da família, seja no do partido, seja no da comunidade, seja no da nação. No caso do espírito individual, é necessário o egoísmo. É de nosso ponto de vista que podemos ter opiniões elevadas sobre nós mesmos. É isso o que dá suporte à nossa vaidade e que a faz parecer razoável e verdadeira. É o padrão por que julgamos os outros. É de onde procedem todos os mal-entendidos. É evidente, portanto, que na obra da vida espiritual, esta fortaleza tem de ser, se não quebrada, pois destruição é algo raro na santidade, ao menos arrebatada, despedida e vigiada. Como se faz isso? O Padre Feber está nos dando uma aula aqui especial da psicologia do egoísmo, né? Da psicologia da vaidade, né? De onde ela surge e como ela é razoável, como a vaidade e o egoísmo são razoáveis para o ser humano. É uma coisa que você consegue conviver sem muito problema, né? E o que é pior, né? Desviemos o olhar de nós mesmos e fixemo-lo em Deus. Deus também tem seu ponto de vista, que é essencialmente verdadeiro. Ele tem seu parecer sobre o mundo, sobre as vicissitudes da igreja, sobre certas máximas da vida, sobre vocações, sobre deveres, sobre pecados. Tenciona uma obra particular para cada um de nós e dá-nos o número e a espécie de graças requeridas para amoldar-nos à obra. Dá-nos luzes até certo ponto e não mais. Graças em certa quantidade e não mais. De um tipo e não de outro. Tem disposições quanto a nós, com referência tanto às nossas qualidades naturais, quanto à nossa resposta sobrenatural à graça. Tem certas disposições com respeito à nossa santidade. Toda e qualquer direção espiritual repousa sobre este fundamento. É imensamente importante saber quais são as disposições particulares de Deus quanto a nós. E estas são discerníveis, principalmente pelas operações da graça em nossa alma. Mas não podemos ver essas operações, nem fazer juízo seguro sobre elas, ao menos a longo prazo, por causa da força perturbadora do amor próprio. Por isso, nos pomos sobre o guiamento de outros, de homens que têm um dom peculiar em virtude de seu caráter sacerdotal e cujas orações, em que pedem esclarecimento, Deus atenderá de modo muito especial, como recompensa por nossa obediência e como amparo às suas responsabilidades. Quando passamos a conhecer as disposições de Deus quanto a nós, e muitas delas, as mais importantes, podemos conhecer de uma vez, porque são gerais e se seguem do fato de Ele ser Deus, o próximo passo é entrar nestas disposições, isto é, banir de nossa mente nossas próprias disposições e pôr as suas de Deus em seu lugar. Isto não é feito de uma vez, mas por degraus. Gradualmente, primeiro em uma coisa, depois em outra, passamos a aceitar o ponto de vista de Deus a respeito das coisas, olhando-as
olhamo-las de seu ponto de vista, esquecendo e desdenhando o nosso. São os seus interesses ou os princípios sobrenaturais que infundiu em nós, ou as revelações que nos fez de sua vontade, o que dispõe este ponto de vista, e não nossos afetos e nossos desafetos, nossos gostos naturais ou nosso caráter adquirido. Isso nos liberta da pequenez familiar, da pequenez da comunidade, da pequenez do país, mas acima de tudo, da pequenez do eu. A obra implica nada menos que uma completa revolução interior. Produz o homem novo. É a imagem de Jesus. É a morte mística do eu. Mas temos de passar por épocas de conflitos terríveis antes de alcançar a meta. É uma transformação longa e árdua, com muitas digressões, com muitos movimentos retrógrados, voluntários, com muitos momentos obtusos de covardia estúpida. Há abundância de sofrimento agudo por suportar, pois a inteira operação penetra o âmago de nossa natureza. Olha, aqui o padre Faber está descrevendo de forma mais ou menos coloquial o caminho que nós temos que seguir na nossa vida espiritual, no nosso desenvolvimento espiritual, né? Até nós aceitarmos completamente a vontade de Deus e rejeitarmos nossa vontade perante a vontade de Deus. É o caminho místico, né? É o caminho de todo o misticismo católico, de toda a mística católica, né? Ele era um teólogo místico extraordinário, né, Padre Faber? De toda a nossa daquela operação de destruição da nossa vontade própria e do redirecionamento da nossa vontade para a vontade de Deus. Ele está tentando explicar isso, que, segundo ele, a partir do século XVII, passou a constar das obras dos santos e doutores isto que ele acabou de descrever como conformar-nos às disposições interiores de Jesus, né? Essa ideia sempre houve, a forma de expressar é que mudou, né? Quem quer que tenha lido ou leia frequentemente a Imitação de Cristo, que é uma obra do século XII, XIII, não, é mais tarde, acho que é XIV, né? Vai perceber essa intenção do livro, né? De nós nos conformarmos, né? Deixa eu ler direitinho aqui a expressão. De nós nos conformarmos-nos às disposições interiores de Jesus. O que será isso, né? O Padre Faber tenta aqui, num trecho até pequeno, para a importância do tema, né? Nos instruir sobre o nosso ponto de vista sobre essa questão e o ponto de vista de Deus sobre essa questão, né?
Nos alerta que é um processo longo, né? Para o qual a teologia mística da igreja tem vários métodos, né, de sugestões, né? E um dos métodos que ele fala aqui é exatamente através de um diretor espiritual, né? Porque o diretor espiritual ele vai discernir, né, o que em nós está atrapalhando esse nosso movimento de nos conformarmos, né, à vontade de Deus, né? Agora, por que ele está fazendo isso? Não é? Por que ele faz essa digressão aqui nesse momento, né? É porque ele vai falar de Maria agora. E sempre ele segue aquele velho princípio que ele adotou desde o início. Em matéria de devoção, o que não soa natural não é persuasivo. Ou seja, ele está querendo nos mostrar como esse processo é feito em nós, nos santos da igreja, não é? Para descrever agora um fenômeno que é incompreensível de outra forma, mas ele tem uma analogia com a nossa vida espiritual, não é? Certo? Então, esse sempre é o movimento do Padre Fábio ao longo do livro. Ele tenta pegar algum aspecto da natureza de Maria, fazer uma analogia com o que acontece conosco, que a gente entenda racionalmente alguma coisa sobre esse mistério de Maria, né? Em Maria, então nós vamos ver. Em Maria, esta operação deificante foi completa. Então, essa operação para nós atingirmos leva tempo, leva muito esforço, leva um sofrimento agudo, porque é uma espécie de morte mística do eu, né? Em Maria, esta operação deificante foi completa. Isto se devia às suas imensas graças. Graça plena, né? Graça plena. E também à perpétua proximidade de Jesus. A profecia de São Simeão, embora não lhe descobrisse estas coisas pela primeira vez, apresentou-lhe formalmente, para aceitação, as disposições múltiplas de Deus com respeito a Jesus, com respeito a ela e com respeito a nós, pecadores. Assim como foi convidada formalmente a dar seu consentimento à encarnação, assim agora ela é convidada a entrar nas disposições de Deus e a torná-las suas, a apropriar-se delas por uma heróica santidade. Já vimos que essas disposições não eram, de modo algum, as que o coração de uma mãe naturalmente desejaria. Então, estava contra a natureza dela como mãe, né? Envolviam sacrifícios terríveis, elevam-na a alturas onde a humanidade simples não conseguiria respirar, imergiram-na em oceanos de dor sobrenatural. De fato, a aflição da primeira dor, na aflição da primeira dor, há algo que poderíamos quase chamar inatural. Não só pela relação que estabelecia entre a mãe e o filho, mas também pelo livre arbítrio da mãe neste assunto. Ela entrou heroicamente nestas disposições com a mais perfeita inteligência que a criatura poderia ter. Um navio não poderia velejar em direção ao porto com mais calma dignidade ou com mais graça irresistível do que ela
ao deslizar da natureza, da terra e de si mesma para dentro do seio profundo de seu Pai Celestial. Olha que beleza, né? Da imagem que Padre Faber faz aqui, né? Da metáfora que ele usa, né? Do navio deslizando calmamente nas águas do oceano, né? Então, aqui também tem um aspecto do que Maria Maria foi contra a natureza, as disposições naturais dela como mãe. Tá certo? O processo foi, como ele disse aqui, né, quase poderíamos chamar de inatural. Não é? Vamos ler mais um parágrafo aqui. A terceira disposição que notaremos é sua generosidade em aceitar essa dor. Esse é um termo que a igreja usa frequentemente. Generosidade com a dor. A igreja usa isso várias vezes. Por exemplo, no início da quaresma, os padres, os verdadeiros padres, né, sempre nos falam que nós devemos ser generosos na quaresma. Como assim, generoso? Como assim? Não? O que significa isso? Generosos com a nossa penitência. Não? Generosos com nossos sofrimentos autoimpostos na quaresma. Fala também que nós devemos ser generosos com os sofrimentos que nos chegam com a vida, com as circunstâncias, com as pessoas e com os acontecimentos, né? Que é a forma de Deus agir através das causas segundas. Né? Então, a terceira disposição que notaremos é a sua generosidade em aceitar esta dor. Em nós, a generosidade em coisas espirituais é geralmente medida pelo grau de conflito e de relutância por onde a virtude abriu caminho. Mas não foi assim com a nossa Santa Senhora. Sua generosidade sobrenatural é como nossa generosidade natural. Sua graciosidade residia na ausência de esforço. Nascia sem as dores de parto, da abundância de seu coração. Brotava espontaneamente. Não esperava para fazer cálculos. Não tratava nenhuma batalha, não travava nenhuma batalha. Com que lutaria numa natureza tão sujeita à graça, em seus recônditos mais profundos, como era a sua? Da abundância da graça, o sobrenatural era tão óbvio para ela, como o natural o é para nós. E a atratividade da generosidade em nós consiste nessa alacridade instantânea, quase inconsciente. Sofrimento e relutância são ideias diferentes. Ela sofreu intensamente, mas não havia nenhuma rebelião de sua natureza inferior. Não havia conflito em sua vontade. Poderia haver, por causa da natureza humana de Maria, né? Mas não houve. Seria inconsistente com a sua união com Deus. O que ocorreu com Nosso Senhor no jardim de Getsemane não tinha paralelo em sua mãe. Ela não tinha nenhum cálice de pecado para beber,
nenhum cálice da ira do Pai, mas uma taça de simples amargura que Jesus sempre estendia a seus lábios. Poderia ela resisti-lo só por um instante? Poderia sua conformidade à sua vontade, vontade de Nosso Senhor, né, ser abalada quando ele mesmo lhe apresentava a taça? Na agonia do jardim, devemos supor que a natureza divina de Nosso Senhor foi misteriosamente enclausurada, com respeito a muitos de seus efeitos principais sobre a natureza humana a que estava unida. Não só isso, mas temos de supor uma deserção miraculosa da parte inferior de sua natureza, de Jesus, humana, mesmo das faculdades humanas superiores, para que chegasse aquele estupendo conflito em sua alma santíssima, aquela insurreição momentânea e aparente, ainda que intensamente misteriosa, de sua vontade inferior contra sua vontade superior. É o mistério dele pedir, né, para que Deus afastasse dele aquele cálice, né? Mas certamente esta é uma particularidade sua, de Jesus. É parte da salvação do mundo. Isto é uma sublimidade nele, e que ela não é capaz de alcançar sem ser rebaixada. Era a revolta de sua pureza de Nosso Senhor, contra a repugnância da múltipla iniquidade que deveria revestir. Era o ponto culminante da magnificência do sacrifício. Em Maria, seria simplesmente uma falha transitória de sua consumada santidade, sem necessidade nem dignidade de redenção. Portanto, não podemos admiti-lo nem por um momento. Teria quebrado sua tranquilidade, teria afrouxado a densidade de sua natureza perfeita, teria exagerado o elemento feminino na augusta Mãe de Deus. Então, aquilo então que aconteceu com Nosso Senhor, né, é inadmissível em Maria. Aquela momentânea indecisão, aquela momentânea fraqueza, né, que no caso do Nosso Senhor é mistério, mas pode ser explicado pelo que o Padre Feber acabou de falar, né? Teria exagerado o elemento feminino na augusta Mãe de Deus. Pô-la-ia num nível inferior. Torna-la-ia mais semelhante a um dos santos. Por um momento, sua vontade ficou visível no mistério da encarnação e depois mergulhou profundamente na vontade de Deus e nunca mais foi vista. Nunca mais foi vista a vontade de Maria, só a vontade de Deus. No meio do mar, em meio à vasta calmaria, ergue-se uma onda sobre a superfície das águas. Encapela-se com cor prateada. Toma luz e cai novamente e silenciosamente na grande profundeza, sem deixar traço ou rastro atrás. Assim foi a vontade de Nossa Senhora. Deus a evocou na Anunciação. Brilhou por um momento e retirou-se novamente para dentro de sua vontade, vontade de Deus, e nunca mais foi vista. Ela, que via Deus tão a miúde, que estava unida a Ele como nenhum santo ou nenhum anjo jamais esteve, que tinha mais graças que o mundo inteiro, graça plena, que era mais gloriosa que os bem-aventurados na glória, que não tinha vontade além da vontade de Deus, porventura poderia ser diferente? Não. A generosidade
de Nossa Santa Senhora consistia na alacridade espontânea e na calma imperturbada de sua conformidade à doce vontade de Deus. Ela, que entregara sem reservas a Deus tudo o que ele pedira na encarnação, entregou também sem reservas tudo o que se seguiu daquele primeiro consentimento. Então, aqui o padre Faber explora, não é? Essa coisa para nós misteriosa, que faz parte da toda a literatura mística da Igreja, faz parte de todos os conselhos dos grandes santos, né? Que tem a expressão, né, para nós, que é conformar-nos às disposições interiores de Jesus. O grau de conformação nossa com essas disposições interiores de Jesus marca o nosso progresso espiritual. E essa generosidade com que a gente se entrega, a nossa vontade à vontade de Nosso Senhor, é que determina o grau de nosso ponto na caminhada espiritual, né? Então, ele explica como que isso era, essa generosidade, essa entrega, essa vontade já transformada de Maria, né? De ter todos aqueles sofrimentos, e que a gente vê em vários santos, né? Que é incompreensível para nós, né? Os santos desejarem cada vez mais sofrimentos, né? Pedirem a Deus cada vez mais sofrimento, né? Esse mistério que a gente vê nos santos, né? Ele aparece em Maria, mas de forma tão natural, né? Ela não pede mais sofrimento, porque seria absurdo. Ela simplesmente desliza pelo mundo, carregando todos os sofrimentos que Deus deu para ela, né? Em completa sintonia com a vontade de Deus, né? Com a completa sintonia com a vontade de Deus, e também suportada pelas imensas graças que Deus lhe deu, né, para essa tarefa, né? Agora, o padre Faber lembra que o que Deus fez com Maria, de modo especialíssimo, ele faz com cada um de nós. Ou seja, ele tem um plano para cada um de nós. E segundo esse plano, para que nós realizemos esse plano, ele também dá graças adequadas para nós, né? E aí ele escreve todo o processo dessa operação em nós, que é difícil, que é longa, que é mediada por várias operações, disciplinas, diretores espirituais, frequência nos sacramentos, etc, 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 orações e tal. Em Maria isto era sobrenaturalmente natural, né? Certo? Então, agora eu queria ouvir os comentários de vocês
sobre a leitura, se existirem. Professor, a leitura de hoje me fez pensar muito em obediência, né? Porque o Padre Felipe falou muito disso aqui, né? Porque, afinal de contas, conformar-nos à vontade de Jesus é a obediência. Isso. Só que, astutamente, o demônio, através de muitos meios, né, a obediência hoje ela é demonizada. Sim. Ser uma pessoa obediente é você ser bitolado. É tudo pejorativo, né? É você ser bitolado, é você não ter personalidade, né? E a gente, então, tem muito medo de dar, entre aspas, esse nosso consentimento, né, a Deus por medo. Isso. Né? Então a gente não é obediente e a gente ainda por cima é medroso. A gente sempre está relutando, né? Os santos pedem sofrimento. A gente pede para Deus nos livrar do sofrimento. Isso. Né? É uma coisa curiosa, né? Porque esse ataque à obediência, né? Ele foi desferido, né? Na forma de sistema, né? Porque veja, sempre existiu isso, né? Desde que o homem é homem, ele tem medo do sofrimento, ele é covarde, né? Sempre foi assim. Agora, isto como sistema, quando eu digo sistema é o seguinte, é como uma doutrina construída a respeito da desobediência. Isso é novo na humanidade, né? Esse sistema, essas doutrinas, essa filosofia por trás da desobediência, ela começou a ser construída certamente pouco antes da Renascença, né? Mas a Renascença foi uma época de afirmação do homem perante Deus, né? Portanto, uma afirmação de desobediência do homem em relação a Deus, né? O homem começou a descobrir que ele era muito legal, muito legal. Ele podia fazer coisas extraordinárias sem a ajuda de Deus, certo? Ele podia construir coisas, ele podia viajar, ele podia fazer grandes navegações, descobrir terras novas, ele podia, enfim, explorar a face da Terra, né? Ele podia adquirir conhecimentos, isso tudo sem ligar para Deus, né? Sem ligar para Deus. Então ele se sentiu assim, rei da cocada preta, né? Cereja do bolo, né? Então, isso como sistema nunca tinha ocorrido no mundo, né? Isso expresso na cultura, na pintura, na literatura, né? Isso nunca tinha ocorrido, né? Individualmente, sim, o homem sempre foi teimoso, covarde, enfim. E nós somos filhos de toda essa cultura, de toda essa doutrina da desobediência, né? E é claro que isso ia degradar a humanidade, né? A destruição das autoridades naturais, eu estou dizendo autoridades naturais, e a construção de autoridades artificiais é um aspecto dessa
dessa doutrina, né? Você veja, hoje, como você fala aí, nós não temos essa ideia de obediência a Deus, mas nós somos obrigados a obedecer 1 milhão de normas que pesam sobre nós. Nós somos obrigados a obedecer um negócio chamado Estado. Então, esse Estado, como ele é hoje, ele é uma criação artificial do homem. Tá certo? Então, é aquilo que Jesus nos alertou, né? Ou você obedece a mim, ou ao capiroto. Não existe o homem livre de obediências. Porque quando você desiste da obediência a Deus, você passa a obedecer ao mundo. Tá certo? Então, nós temos 2 autoridades a quem nós podemos obedecer: a Deus ou ao mundo. E o homem moderno, atual, escolheu uma obediência. Não é que nós não obedeçamos autoridades, Ana Paula. Nós obedecemos fielmente. Fielmente. Só que não é a autoridade de Deus. Essa é a nossa tragédia, né? Essa é a nossa tragédia. Porque se obedecemos à autoridade de Deus, nenhuma outra autoridade pode nos fazer mal. Porque nós não estamos ligadas a ela. Nós estamos ligadas a Deus. E tudo que acontece na nossa vida, se nós obedecemos a Deus, será feito para a maior glória de Deus. Então, essa é a verdadeira... Por isso que a igreja fala, né? Que ele próprio falou aqui, a nossa liberdade vem da nossa submissão a Deus, não ao mundo. Uma forma de perder totalmente a nossa liberdade é nós nos ligarmos ao mundo, que tem o lema, né? Como é que é? Liberdade, eu já até esqueci. Liberdade, fraternidade e igualdade. No lema que nós temos hoje, tem a palavra liberdade, mas é uma falsa liberdade. Isso nos confunde profundamente o homem moderno, né? A verdadeira liberdade é a submissão à vontade de Deus. Só aí você exerce a plenitude da sua liberdade, né? Mas isso já se foi, né? Se a gente lê a encíclica do Papa Leão XIII, ele fala muito desse conceito de liberdade, né? Esse conceito foi completamente distorcido pelo um negócio chamado liberalismo, né? Liberalismo, que é filho distante, é neto da Renascença e filho da Revolução Francesa, né? Então, assim, nós obedecemos muitas autoridades hoje. Só não a autoridade de Deus. A gente acha que ser livre é o contrário de ser obediente. Exatamente. Isso. E tem uma frase aqui que é assim: a completude de nossa sujeição é a perfeição de nossa liberdade. Isso, é essa Deus frase que eu... Senhor. essa frase. Você falou aí. Essa frase, exatamente. Ótimo que você tenha pego ela aí. Exatamente. Tá na página 119, lá no alto dela. Isso mesmo. Isso é a máxima liberdade que nós podemos ter como ser humano. A completude de nossa sujeição é a perfeição de nossa liberdade. Nós só seremos livres se nós estivermos sujeitos completamente à vontade de Deus. Por isso que o caminho espiritual
O verdadeiro caminho espiritual é o caminho para a liberdade. Liberdade. Né? Então veja como a doutrina é construída, o sistema construído, não é? Com toda a sua sofisticação. Nós podemos, olha, a gente pode estudar esse sistema a vida inteira, os vários aspectos desse sistema. Ele foi um sistema ultra complexo, sofisticado, para nos convencer hoje de várias falácias, né? De que ter dinheiro é ter liberdade, de que ter saúde é ter liberdade, de que ter dons naturais é liberdade. Nada disso é liberdade. Nada disso é liberdade. Não é? Nossa liberdade está em outro lugar. E veja como a gente é enganado. Né? Esse é o verdadeiro engano. Né? Desse engano vem todos os outros enganos. É a fonte de todos os outros enganos. Né? Agora, essa doutrina, ela tem vários aspectos. Ela tem um aspecto filosófico, ela tem um aspecto cultural, ela tem um aspecto teológico, ela tem um aspecto científico. Certo? Científico. Não é? Então, essa doutrina, essa cultura, é um peso tão grande nos nossos ombros hoje em dia, mas tão monstruoso, certo? Que muito pouca gente consegue se livrar disso. A pior prisão hoje eu acho que é a própria ciência. Pois é, a ciência é um aspecto que hoje está em alta, né? A ciência e a política, né? É aprisionado. Então, assim, e o que é o pior de tudo isso, se você comparar, né? Se você comparar o ministério dos papas do século XIX, eles estavam tratando desses problemas. Você lê as encíclicas que você vai ver, desses problemas para a época que eles viviam. E o magistério da igreja tratou ao longo do século XX, com mais ou menos acerto, dos problemas também desse início do século XX. Por que agora nós estamos desorientados? Né? É porque nós não temos mais o guiamento do magistério da igreja para tratar desses problemas. Eu imagino que se nós tivéssemos, né, a continuidade histórica sem o Concílio Vaticano II, muitos papas estariam... Pode falar. Desculpa, pode falar o português, claro? Pode, ué. Não temos papa, temos um antipapa. Enfim, mas não é de hoje, que eu estou falando assim, eu não quero concentrar no papa atual, né, reinante. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu imagino que toda essa nossa situação já teria sido tratada em muitas encíclicas. Em muitas encíclicas. E não são. Não são. Né? Infelizmente. E aí, nós temos que ficar ouvindo para leigos, sem nenhum carisma para ensinar isso, né? Para nos orientar. E isso é uma tragédia, porque, enfim, todo o apostolado leigo tem uma limitação, que é a limitação do sacramento da ordem. Né? E
Isso é péssimo, né? É muito ruim quando se tem leigos como eu falando sobre coisas tão elevadas. É muito ruim isso para as pessoas e para a igreja. É muito ruim. É muito péssimo. Mas só sobrou isso. Mas é péssimo. É péssimo. Nós tínhamos que estar lendo encíclicas papais sobre isso. Orientações espirituais de como lidar com isso. Né? E só temos leigos falando sobre isso. Isso é péssimo. Mas Deus está permitindo, né? Mas é péssimo. Deus está permitindo e ele, se ele permite, é porque certamente ele quer nos mostrar alguma coisa com isso. Não é, Ivan? Não, certamente. Há muitos leigos falando sobre esses assuntos, né? Graças a Deus. Mas assim, é péssimo. Graças a Deus que existe só o Senhor, que existe só os outros leigos, porque ainda assim Deus não nos abandona. Mas é um apostolado. Isso que nos dá dimensão da nossa verdadeira tragédia, né? Mas é um apostolado muito falho, sabe? Porque por causa disso, né? Porque somos leigos, né? Mas hoje, infelizmente, é o que nós temos, né, para hoje. Mas a Cristina levantou a mão aí. Professor, sobre o que o senhor disse da necessidade de nós termos essa orientação, não será porque a igreja, através da sua doutrina, dos dogmas e dos teólogos que já não falaram tudo o que nós necessitamos? Porque eu estou lembrando aqui mais ou menos do Bernanos, naquela obra dele, O Sol de Satã, que ele fica muito na ação demoníaca, né? O meia-culpa fica um pouquinho meio de lado. Mas não seria porque ele fala isso, né? É muito definitivo no sim e não em relação ao homem e o pecado. E isso me dá uma ideia de que talvez nós já temos o que a igreja pode nos iluminar sobre os problemas. Por exemplo, obediência. Isso é uma coisa muito definitiva, né, professor? Obedecer é sim ou não. Né? Se curvar ao mundo, agir como o mundo nos manda, se negar até essa percepção acerca de si mesmo, né? Isso já é uma atitude de desobediência, não é? O centro do que eu queria, assim, da minha dúvida é essa. Não será porque a igreja já nos falou o que tinha que falar e cabe a nós agora apenas obedecer? É um pouco isso. E um pouco o seguinte. Nós tínhamos que ter, como a igreja sempre teve, nós temos os dogmas e temos a situação da vida da pessoa no século. O que a igreja sempre fez foi nos ensinar através das encíclicas. Porque o que é encíclica? Encíclica é uma carta que o Papa escreve para os bispos, que no fundo está escrevendo para nós. Ele atualiza toda essa arcabouço dogmático da igreja, teológico, para nós naquele momento. Sim, nós já temos tudo, não tem mais nada, Mas essa atualização, às vezes para o leigo, é muito difícil. Tá, tudo bem, vamos ler todas as encíclicas papais do século XIX e tal, vamos reinterpretar, mas isso é muito difícil. Precisava que o magistério continuasse para nos atualizando. Olha, apareceu um negócio aqui. Veja aqui. Veja bem, eu vou dar um exemplo para vocês muito atual. Muito atual. Toda a reação no mundo que existiu em relação à última pandemia
tá certo? Toda a reação, você raramente vê um católico, verdadeiramente católico, instruído, falando sobre isso. Você vê as mais diversas pessoas falando sobre isso, escrevendo livros sobre isso. Mas não são católicos. O católico, ele se calou. Eu digo, o católico não é o católico normal, porque o católico normal não está entendendo. O católico, digamos, intelectual, o magistério, ele já abdicou disso. Mas eu digo assim, que grande católico se levantou contra isso. Aqui no Brasil nós tivemos médicos escrevendo livros sobre isso. Tem um médico chamado, que não é católico, ele não tem nada de católico. Acho que é Alessandro Loyola, né? Que ele chama. Escreveu um livro sobre isto. Várias pessoas se levantaram contra isso. Tá certo? No mundo, está havendo um levante sobre isso agora. Artistas estão aparecendo. Médicos, intelectuais de várias estirpes. Mas nós não vemos católico. Aqui e ali, tá? Eu digo assim, no geral, nós não vemos católico. Eu sei que o Michael Matt, do Remnant, fala sobre isso. Outros católicos, mas muito poucos. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é que se houvesse um magistério para nos orientar sobre essas questões, nós estaríamos muito melhor. Mas não há. Não adianta reclamar também. Não há. É vontade de Deus, como a própria... vocês próprios colocaram, né? E sim, Cristina, está tudo na doutrina da igreja. Está tudo. Só que precisa pegar essa doutrina e atualizar. Pegar essa doutrina e atualizar. Não é? E não está sendo feito isso. Tem pelo menos, sei lá, 60, 70 anos que nós não temos mais essa instrução para os problemas do momento que nós estamos vivendo. Claro, nós temos que recorrer a isso que você falou, doutrina de sempre, em relação à obediência, etc. Agora, é muito difícil lutar contra isso sem orientação superior, né? E é isso que a gente lamenta aqui, né? E sim, obediência é a nossa via da liberdade, né? É uma coisa curiosa, né? Que é o seguinte, a gente fala muito de disciplina, né? Todas as disciplinas sugeridas pela igreja, elas são disciplinas libertadoras. E veja o mundo moderno como ele é, né? Ele encara uma pessoa disciplinada como uma pessoa sem liberdade. Mas é a disciplina que vai nos trazer liberdade na nossa vida. O homem indisciplinado não é livre. Não tem nenhuma liberdade. Porque o homem indisciplinado, ele está à mercê dos seus impulsos. Ele faz o que quer, ele dorme até a hora que ele quiser, ele vai ou não à missa, ele fica todo enrolado o dia todo, enfim, ele pode até cumprir as tarefas básicas assim de trabalho, de tal, mas ele é indisciplinado. Ele não tem disciplina com nada da vida dele. E o homem moderno acha que este tipo de ser humano é que é livre, né? Deixa eu ver aqui, eu tô sem o chat aqui, deixa eu ver o que apareceu agora. O Felipe mandou um negócio aqui do nosso nobre deputado Eduardo Bolsonaro. Lanço agora o calendário da do Bolsonaro Store. Aberta, pré-venda com desconto, tempo limitado, brinde os primeiros anos. Tenha o seu e mantenha viva essa memória. Siga-nos no Instagram. Tem um store agora do Bolsonaro, né? Então,
Então, essa doutrina que tem já uns 500 anos, né, é que nos oprime, né? E por isso que é uma coisa curiosa, né? A própria leitura que a gente fez hoje, a muitos ouvidos, ela soa estranha. Ela soa, de certa forma, incompreensível. Essa obediência, essa limitação da própria vontade em função da vontade de Deus. Tudo isso soa estranho para os nossos ouvidos hoje. Tudo isso soa estranho. A gente concede que o padre Faber escreve bem. A gente concede que alguma coisa dessa leitura a gente entende, mas o fundo dela é um negócio esquisito para nós, modernos. Que é resumido nessa frase que a Ana Paula bem lembrou, né? A completude de nossa sujeição é a perfeição de nossa liberdade. De nossa liberdade. Então, isso o homem não entende. O homem que vive hoje não entende. Não entende. Em absoluto. Por isso que as palavras são, para nossos ouvidos modernos, né? Elas soam estranhas. Como assim? Né? Como assim? Como é que se atinge liberdade com a sujeição? Sujeição e liberdade são palavras que são completamente opostas para a nossa mentalidade moderna. Porque nós aprendemos a nos insurgir. Não sermos sujeitos a nada. Não sermos obrigados a nada. E não se iludam. Não nos iludamos, né? Melhor dizendo. Todos nós temos essa semente dentro da gente. Todos nós temos a insurreição dentro da gente. Tá? Não fiquemos apontando o dedo por aí. Ah, o fulano não sei o quê, o ciclano não sei o quê. Nós somos assim. Nós que estamos aqui. Bom. Grande, Márcio. Beleza, aproveitando o intervalo aqui. A questão da desobediência é simplesmente o seguinte: retirar a obediência a quem se deve para dar a quem não se deve. Isso. Apenas isso, né? Desde daquele Adão e Eva, né? Você não obedece a Deus, mas obedece ao Estado, obedece às ideologias que esse Estado promove, obedece aos banqueiros, obedece ao patrão, obedece ao Zé Manela na rua, obedece às amigas que ficam dando pitaco dentro da sua casa. Isso. Você vai obedecendo a tudo, menos a Deus. Obedece à própria vontade, os próprios impulsos, a própria loucura, isso menos é Deus. É só simplesmente isso, né? E apenas mais uma colocação, até quando a Cristina estava falando sobre, né, a doutrina, é uma coisa que me fez lembrar aqui rapidamente, é que me falaram que tem em certos países, por exemplo, europeus, você tem aula de manhã do professor titular, e aí vem a aula à tarde, que é o do professor repetidor, ou um professor assistente, ou, às vezes até mesmo do monitor, sobre o mesmo assunto. Então parece que a gente até certa época teve a aula do professor titular e agora é nosso momento de ter as aulas do professor repetidor. Mesmo sendo leigo, ele pega o conteúdo anteriormente dado, dá esse conteúdo novamente, né, de forma às vezes mais pormenorizada para responder algumas dúvidas, né? E o grande lance, já que a doutrina já foi toda dita, nos compete conhecê-la também, o mais difícil, muitas vezes, é discernir como usar isso, porque a gente tem vários ótimos teóricos, explicam a teoria muito bem, mas na hora de colocar a teoria na prática, cadê? Então, cada manota, cada vacilo.
E a gente pôde ver nas questões políticas e epidemiológicas aí recentes, muito bem cada chute que foi parar lá na arquibancada. Mas era só isso que eu queria colocar. Obrigado. É isso mesmo. Na Idade Média, a educação da Idade Média era assim, né? A maior parte dela era conduzida por lentes, né? Lente é uma palavra que foi usada até muito recentemente, né? Se a gente ler romances antigos, do século XIX, nesse século XX, ainda aparecia o lente lá, né? O lente era aquele professor que pegava uma obra de um mestre, uma obra reconhecida, adotada, né? E lia para os alunos e explicava. E tinha as aulas magistrais dos grandes, de provavelmente quem escreveu o livro que o aluno estava se defrontando com ele na época através dos lentes, né? Essa foi a forma quase eterna de ensino até a Idade Média, né? E essa coisa se degringolou, né, obviamente. E a metáfora do Márcio é muito boa. Hoje, o que nós podemos ter ao máximo, são os lentes hoje, né? Não tem mais as aulas magistrais, né? Não tem aquela aula que São Tomás de Aquino dava, né? Que era muito popular na Universidade de Paris, inclusive. Ele dava uma aula e depois da aula ele respondia perguntas dos alunos, né? E as perguntas dos alunos poderiam ser sobre quaisquer assuntos possíveis. Ele respondia todos os assuntos, todas as questões, né? Então, e ainda acham que a Idade Média era a Idade das Trevas, né? Mas assim, é isso mesmo que o Márcio falou. Não tem mais não tem mais nada, não. O Felipe está falando, ele pôs o negócio do Bolsonaro e falou assim: tem um cara que pode nos ajudar sobre a liberdade. Essa liberdade é a liberdade do liberalismo, né? Essa é a liberdade é a liberdade da democracia, né? É a liberdade dos direitos do homem da Revolução Francesa e dos direitos do homem da ONU, né? Da Constituição da ONU, né? Essa é a liberdade que nós temos hoje, né? Pois bem, mais alguma observação? Mais algum comentário? Então, nós estamos aqui na página 125, no último parágrafo da página, que nós, se Deus quiser, retomaremos a leitura amanhã. Vai haver uma modificação no início dessas leituras matinais a partir de amanhã, mas eu vou comunicar com vocês lá no grupo nosso, tá, da associação. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, as observações. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.